Olá, caros concursandos, caras concursandas, mais uma aula, prosseguimento da aula anterior. Vamos terminar o tópico defesa e vamos iniciar a análise da audiência de instrução, da produção probatória no processo trabalhista. Terminamos a aula passada falando sobre a defesa indireta de mérito, a prescrição e a decadência. E falamos sobre os dois prazos prescricionais no processo do trabalho. Vamos ao quadro para fixarmos os conceitos que foram tratados na aula anterior. As considerações. Entre as considerações, é importante que saibamos que a decadência e prescrição, se forem acolhidas, implicarão a extinção do processo com o julgamento do mérito. Isso está previsto no artigo 487 do novo CPC. Ou seja, a coisa julgada material. Diferentemente da defesa indireta processual, em que ocorre a extinção sem julgamento do mérito, no caso de acolhimento da decadência ou da prescrição, nós temos a resolução do mérito, com coisa julgada material. As duas espécies de prescrição, a bienal, que é o prazo de 2 anos para propor a ação, contado do final do contrato de trabalho. E temos a quinquenal. Se não houver alegação de prescrição bienal, ou seja, superada a alegação de prescrição bienal, o reclamado somente poderá pleitear os direitos inadimplidos nos últimos 5 anos do contrato de trabalho. Esse prazo de 5 anos é contado de forma retroativa da data da propositura da ação. E aqui também haverá extinção com julgamento do mérito. A defesa de mérito, propriamente dita. Primeiro, é importante que o réu, pelo princípio da eventualidade, faça uma impugnação especificada de todos os fatos trazidos pelo autor na petição inicial, sob pena de se tornarem incontroversos, de serem considerados verdadeiros. Na defesa de mérito, o reclamado poderá alegar a compensação e a retenção. A compensação se dá quando o reclamado se diz possuidor de créditos em face do reclamante, créditos de natureza trabalhista. Portanto, o reclamante pleiteia a condenação, traz em seus pedidos verbas de natureza salarial, verbas trabalhistas, e o reclamado poderá se dizer credor do autor com a realização da compensação. Poderá também ser alegada a retenção. Na retenção, o reclamado se diz na posse de um bem de propriedade do reclamante e requer a retenção, tendo em vista crédito que possui em face do trabalhador. Difere da compensação, porque aqui alega-se posse de um bem de propriedade do reclamante. Na compensação, dívidas, ou melhor, créditos da mesma natureza, natureza trabalhista, créditos que se traduzem em pecúnia, e na retenção, o reclamado pleiteia ficar com um bem de propriedade do reclamante para compensar o crédito que possui em face do autor. Continuo com vocês aqui no quadro, tratando da
compensação e da retenção. O 767 vai dizer que essas duas matérias terão que ser arguidas como matérias de defesa. A súmula 48 do TST, ela vai além, ela é mais específica, ela deixa claro que a compensação será arguida com a contestação. Trata-se de defesa de mérito. Por que a súmula 48 do TST diz isso? Se o 767 deixa claro que é matéria de defesa? Porque a defesa engloba contestação e reconvenção. O que o TST quer dizer é que a compensação não será matéria de reconvenção. A compensação será trazida na contestação. Exige que seja trazida na contestação. Não poderá ser trazida na reconvenção. Então, a súmula 48 especifica, interpreta, explica aquilo que está posto no 767 da CLT. E a súmula número 18, ela diz que a compensação está restrita a dívidas de natureza trabalhista. O empregador não poderá alegar compensação em virtude de uma dívida de jogo, em virtude de um empréstimo que não se vincula, que não decorre do contrato trabalhista, matérias estranhas à questão trabalhista. Esses créditos não poderão ser postos, não poderão ser alegados para a compensação. É isso que deixa claro a súmula número 18 do TST. Então, a defesa de mérito, muito importante, que o réu faça a impugnação especificada dos fatos trazidos na petição inicial, sob pena de se presumirem verdadeiros, princípio da eventualidade, que se aplica ao processo do trabalho. A compensação e a retenção são matérias de defesa que ocupam um lugar de destaque no processo trabalhista, tanto que o artigo 767 da CLT deixa claro a possibilidade de alegação de compensação e retenção na defesa. A compensação será matéria de defesa e terá que ser trazida na contestação, não poderá ser trazida em reconvenção, tem que ser trazida na contestação. A compensação, de acordo com a súmula número 48 do TST, ou melhor, súmula número 18 do TST, engloba dívidas créditos da mesma natureza, créditos, débitos da mesma natureza, natureza trabalhista. A retenção, diferentemente da compensação, se traduz na possibilidade de o reclamado alegar que tem a posse de um bem do reclamante e ele pede a retenção desse bem de propriedade do reclamante para compensação de um crédito que diz possuir em relação ao autor da ação trabalhista, ao reclamante. Na compensação, créditos de natureza pecuniária, que se traduzem pecuniariamente, e na retenção, a ideia de retenção do bem de propriedade do reclamante. O propósito, tanto na compensação como na retenção, é o mesmo, pessoal. É o propósito de abater dívidas do reclamante. Súmula 18, dívidas da mesma natureza para compensação. Súmula número 48, a compensação como matéria de defesa. No processo do trabalho, eu disse, e agora reafirmo, vamos tratar com um pouco mais de calma e minúcia, a possibilidade de reconvenção. A reconvenção, não há previsão de reconvenção na legislação processual trabalhista, nem na CLT, nem em leis esparsas, portanto, aplica-se todo o regramento estabelecido no Código de Processo Civil. A reconvenção está prevista no artigo 343 do CPC. E o que é a reconvenção? É uma possibilidade do reclamado contra-atacar o autor, o reclamante. O réu passa a autor, ele se torna autor no âmbito do mesmo processo. A reconvenção, diz o CPC, que a reconvenção é matéria a ser trazida na contestação.
Então o que você deve fazer? Você abre um tópico na sua contestação e neste tópico você trata da reconvenção. A reconvenção exige conexão entre as matérias. Aquilo que é alegado na reconvenção tem que estar diretamente ligado à matéria trazida pelo reclamante na petição inicial. Uma identidade, uma conexão entre as matérias. Por exemplo, podemos ter uma ação de indenização proposta pelo reclamante, uma ação trabalhista em que o reclamante pede o afastamento da justa causa e pede a condenação do empregador reclamado ao pagamento de danos morais. Suponhamos que esse reclamante tenha sido acusado de furto pelo empregador e o empregador o tenha demitido por justa causa. Ele poderá, na contestação, pedir o afastamento da justa causa, ele pode dizer, eu não furtei, é mentira, e ele poderá, o autor, ele diz que não furtou na petição inicial, pede o afastamento da justa causa e pede a condenação em danos morais, e o empregador, agora sim, e o empregador na contestação diz, a justa causa deve ser mantida porque o reclamante furtou e eu tenho provas, eu comprovo que houve o furto. Ao mesmo tempo, na contestação, o reclamado pode reconvir, pode abrir um tópico, o tópico da reconvenção. E nesse tópico ele dirá que a atitude do reclamante trouxe prejuízos de ordem material e trouxe prejuízos de ordem moral para a pessoa jurídica, para a empresa. A empresa pode pleitear danos morais, pode a empresa, caso a sua boa fama, caso a sua imagem tenha sido de alguma forma prejudicada. Esse contra-ataque se dá pela reconvenção. Na contestação, na contestação propriamente dita, o reclamado não poderá deduzir um pedido contra o autor reclamante. Mas no tópico reconvenção, como há conexão entre as matérias, ele poderá pleitear, também poderá pleitear danos materiais e morais decorrentes do furto praticado pelo seu ex-empregado. Perfeitamente aplicável ao processo trabalhista a reconvenção. A desistência da ação pelo autor não impede o julgamento da reconvenção, o processo prossegue para julgar a reconvenção, é o que diz o CPC, e isso também é aplicável ao processo trabalhista. Por fim, há a possibilidade de impugnar o valor da causa na contestação, artigo 293 do Código de Processo Civil, que se aplica ao processo do trabalho. Eu os chamo para o quadro para que nós fixemos as considerações agora trazidas. Reconvenção, se aplica a disciplina do CPC. A reconvenção é uma demanda do réu em relação ao autor. Aproveita-se o mesmo processo. O juiz resolverá na sentença tanto os pedidos do autor como os pedidos da reconvenção. A reconvenção trata de uma acumulação objetiva de ações. Ela deve ser trazida na contestação. Vai ser tratada como uma ação conexa. Possível no processo do trabalho, nada obstante, parte da doutrina e da jurisprudência não admita a reconvenção no procedimento sumaríssimo, mas se trata de uma posição minoritária. Eu só trouxe para que
vocês tenham conhecimento. Se for apresentada a reconvenção, o juiz designa a nova audiência, interrompe a audiência, designa a nova audiência e concede prazo para que o reclamante possa se defender da demanda reconvencional. E o prazo mínimo para ocorrer a próxima audiência é de 5 dias, conforme artigo 841 da CLT. A desistência da ação não implica a desistência da reconvenção. Se aplica também revelia e confissão, caso o autor reclamante não compareça na audiência seguinte ou deixe de apresentar sua defesa. A reconvenção será julgada juntamente com a ação principal. Se ocorrer desistência da ação principal, o juiz prossegue e julga a reconvenção. Impugnação ao valor da causa, previsão no 293 do Código de Processo Civil. Lembrando que no processo do trabalho o juiz pode atribuir valor à causa, artigo 2º da Lei 5584 de 70. E se o juiz mantiver o valor da causa, ou seja, se houver impugnação, se o juiz atribuir valor à causa, houver impugnação, se o juiz acolher a impugnação ao valor da causa, a Lei 5584 de 1970 traz a previsão de um pedido de revisão, ou seja, a parte terá 48 horas para pedir a revisão da decisão do juiz, pedido que será direcionado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Se não houver impugnação, o valor da causa se torna inalterável, é o que diz a súmula número 71 do TST. Pessoal, encerramos o tópico defesa do reclamado, que exigiu bastante de nós, todos nós temos que estar atentos para a questão da defesa do reclamado, e vamos começar a tratar das provas no processo do trabalho. Até lá, conto com vocês, continuemos aqui no PCI Concursos. Um grande abraço.